Oi, oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Bela, sou trabalhadora do Greg. Nós estamos agora iniciando mais um Lavandas na Janela, que é o programa de entrevistas do Greg, o nosso talk show. Eu estou aqui com a Mari, que é a nossa trabalhadora da casa, e com a Tayane, que também é trabalhadora da casa. E ela tem um quadro muito interessante no nosso YouTube de yoga para iniciantes, onde ela explica, passa práticas de yoga. E hoje o tema da nossa entrevista é yoga e meditação. A Thay vai contar mais um pouquinho para a gente sobre essa prática que é incrível e eu espero que vocês curtam muito. Olá, pessoal. Oi, Bela. Oi, Tayane. Um prazer estar aqui com vocês. Falando desse tema que eu acho que desperta o interesse de muita gente, né? E eu acho que para a gente começar a entrevista de hoje, a gente começa já com a grande pergunta de como é que funciona, o que é essa prática da yoga. Para as pessoas que não conhecem de primeira, pensam que as posições praticadas, enfim, são coisas difíceis, são coisas complexas. A gente queria desmistificar isso um pouquinho e entender o que de fato essa prática traz, como é que ela funciona. Você pode começar contando um pouquinho para a gente, Thay? Olá, pessoal. Então, hoje vim falar sobre essa prática, filosofia de vida, que é o yoga, que é uma doutrina maravilhosa, que é muito similar ao nosso espiritismo, tem muita coisa em comum, né? Que cada vez mais abrange aí esse universo espiritual da nossa volta. E o yoga ele faz muito link com isso, com essa espiritualidade. Então, a princípio, eu queria que vocês entendessem um pouquinho o que seria o yoga. O yoga, o nome em sânscrito quer dizer união. Então, tem uma frase que eu li no livro que é muito interessante, que é a união do ser humano com Deus. Então, essa é a prática. Eu queria começar só com uma introduçãozinha de um parágrafo do Bhagavad Gita, que Krishna escreveu um pouquinho sobre yoga, só para vocês terem um pouquinho mais dessa profundidade que é o yoga. Não é só asana, não é só meditação. É uma coisa muito mais profunda para a gente. É bem rapidinho. É do livro A Luz sobre o Yoga. Quando a mente, o intelecto e o ego estão sob controles, liberados da insaciabilidade dos desejos, de forma que repousam no espírito interior, o homem torna-se um ser em comunhão com Deus. A chama de uma lamparina não oscila onde não há vento. Assim acontece com o yogi, que controla sua mente, intelecto e ego, e se absorve em seu próprio espírito. Quando a agitação da mente, do intelecto e do ego se aquieta por meio da prática do yoga, o yogi, pela graça do espírito que reside em seu interior, encontra a plenitude. Ele então conhece a alegria eterna, que está além dos limites dos sentidos e que a razão não pode conceber. Ele habita nessa realidade, dela não se afasta. Ele encontrou o tesouro dos tesouros. Nada existe de mais elevado, e quem o alcança não será abalado nem pelo maior dos sofrimentos. Este é o significado real do yoga, uma libertação do contato com a dor e o sofrimento. Então, esse parágrafo, quando li, eu achei ele muito profundo e ele realmente reflete o que o yoga é. O yoga não é só práticas, não é só posturas de cabeça para baixo, abertura, não é nada disso. O yoga é muito mais interior, muito mais mente. Ele vem sendo tratado como uma filosofia de vida. Então, antes de começar a fazer os asanas, você tem que esvaziar sua mente por completo, trazer essa coisa do aqui e o agora, de você estar presente, de você se livrar de todo o seu sofrimento, porque a meta do yoga é você chegar ao samadhi. O samadhi é a libertação do sofrimento. Então, quando você
passa por todas as etapas do yoga, que é os asanas, os pranayamas, a meditação, você alcança essa libertação da dor, que é quando você esvazia sua mente por completo e você consegue controlar todos os seus sentimentos, todos os seus egos, seus equilíbrios, você fica totalmente equilibrado. Então, o yoga, além de posturas e de meditação, ele tem toda essa parte filosófica que nos traz essa consciência da nossa mente, da gente ter o controle da nossa mente para a gente ser uma pessoa mais elevada e mais feliz. Muito legal, Thay. Adorei saber um pouquinho mais sobre esse significado tão interessante. A gente queria saber também, né, um questionamento de muitas pessoas, se há alguma restrição de faixa etária ou de condição de saúde, tem alguma coisa que impeça a pessoa de fazer o yoga. Como é que funciona? É para todo mundo, não é? É para todo mundo, pessoal. O yoga, ele tanto para criança, tanto para jovens, pessoas com mais idades, sem condicionamento nenhum físico. O yoga, existem várias práticas do yoga. Existem várias modalidades do yoga que você pode somente meditar, somente respirar. Não tem a necessidade de você estar fazendo as posturas. É óbvio que você vai sentar. Você estando sentado com a coluna ereta é uma postura, é um asana. E com essa postura você pode estar fazendo o respiratório, os pranayamas, você pode estar fazendo a meditação. Então, eu acredito sim que é para todos. Óbvio que se você tiver uma restrição numa coluna, na perna, no joelho, no braço, e tiver alguma postura que você não consiga, que te cause uma dor, alguma coisa, você não faça. Você retorne para a postura inicial e aguarde uma outra que você possa fazer. Mas é tudo você conhecer o seu corpo, você ver o limite que o seu corpo consegue chegar. Então, se você sentar numa postura correta, com a coluna ereta, e meditar, e respirar, e somente elevar os braços, isso é yoga. Essa entrevista já começou com várias boas notícias, né? Porque só de saber que essa prática é tão acessível para todo mundo, porque num primeiro momento, muita gente, até por não conhecer, associa coisas muito complexas, né, Thay? E a gente vê que, às vezes, até uma postura sentada é uma postura melhor do que a gente tem no nosso dia a dia. Porque, às vezes, a gente senta curvado, e você está ereto, eu acredito que já é um primeiro passo. E a gente não precisa pensar em ficar uma posição invertida, uma coisa tão complexa, para que a gente dê início a essa prática que é tão importante para corpo e mente, pelo que nesses primeiros minutinhos já deu para sentir. Então, muito bacana esse início aqui. E dando continuidade a essa pergunta que a Bela fez sobre as condições, né, que são necessárias, se tem alguma restrição, o que você falaria em relação ao ambiente? Como é que você sugere? Tem que ter algum ambiente, algum espaço específico, algum preparo desse ambiente antes da prática do yoga? Olha, o único preparo que eu acho que seria interessante é que o ambiente seja um pouco mais limpo, né? Um ambiente arejado, mas você pode praticar em qualquer lugar. Se você estiver trabalhando, está naquele estresse, ai, eu preciso parar, eu preciso respirar, eu preciso me centrar um pouco, você pode parar tudo que você está fazendo. Se tiver como botar uma musiquinha para você entrar numa ambiência melhor, para você conseguir se conectar com você mesmo, seria interessante, mas eu acho que não precisa. Eu já escutei várias pessoas falando que o verdadeiro yoga, aqueles yogins de anos, eles meditam até no barulho. Então, é você com você mesmo. Então, se você está num momento que você precisa ali na hora fazer uma meditação, um pranayama, óbvio que você consegue fazer em qualquer lugar essas práticas, mas, óbvio, uma prática de postura, você precisa de um tapetinho, precisa de alguma coisa no chão, e sempre um ambiente limpo, se quiser coloque um incenso, para tudo entrar no clima e você ficar cada vez mais relaxado, porque a prática
é muito gostosa e tem essa coisa do acolhimento, da música, da ambiência, que é importante para a gente deixar o mundo lá fora e entrar para o nosso mundo, para o momento do aqui e agora, que é isso que a yoga pede bastante atenção para a gente. Engraçado, Thay, você falou pra gente sobre quando a pessoa está estressada no trabalho e pensa que precisa parar para respirar. Isso é uma situação que acontece bastante, né? Quando a gente percebe no nosso dia a dia, a gente vê que não está respirando, que a nossa respiração está ofegante, que a gente não está respirando. Então, assim, dentro desse contexto, eu queria saber o que acontece com o corpo e com a nossa mente também, quando a gente de fato para respirar de verdade. O que acontece? Bom, eu costumo falar sempre, até nos meus vídeos que eu faço sobre os pranayamas, né, que são os nossos respiratórios, né? É engraçado que quando a gente nasce respirando certo, respirando com aquele abdômen lá para frente, bem profundo. Só que depois a vida faz com que a gente respire totalmente errado. A gente respira só diafragma, bem rápido, não para nessa consciência da respiração. E isso é tão importante, não só para a nossa mente, mas como para o nosso corpo. O nosso corpo, a gente tem uma capacidade para respirar, uma capacidade pulmonar muito maior do que a gente consegue, do que a gente faz. E a gente vai perdendo essa capacidade, sabe? E esquece que a gente precisa parar e respirar como criança. Então, várias coisas que eu leio, que eu estudo sobre a respiração, dizem que realmente quando a gente para respirar, o que acontece? O nosso organismo, ele reage de uma forma calmante. Quando a gente para, a gente conscientiza, parou. O nosso sistema autônomo manda o nosso parasimpático fazer com que a gente realmente se acalme. Então, quando a gente respira devagar, esse respirar controlado e consciente, a gente manda uma resposta para o nosso sistema nervoso que ele acalma, que ele traz calma, que ele traz paz. Então, a gente consegue, nesse sistema todo aí, mandar essa paz para aí nossa frequência cardíaca baixa, diminui. Então, isso faz com que a gente fique tranquilo. Agora, quando a gente respira rápido, aí já aciona o outro sistema, o simpático, que é aquele que detona, manda cortisol, o estresse. Então, aí a gente começa a ficar mais ainda. Então, quando a gente está naquele momento de estresse, que a gente para, respira profundamente, conscientemente, toda a nossa função assim melhora no nosso corpo para a gente trazer a calma e a paz. Então, é muito importante. E quando a gente começa a praticar o pranayama diariamente, aí a gente consegue ver realmente no nosso dia a dia a melhora dessa nossa frequência cardíaca. É interessante, estava falando aqui, estava pensando um pouquinho que acho que é exatamente isso. Você falou que quando a gente é neném, né, quando a gente acaba de nascer, a gente respira da forma certa. E aí a gente entra na próxima pergunta aqui desse bate-papo nosso, que é exatamente sobre isso. Parece que quanto mais a gente cresce, mais vai virando adulto, e vem as preocupações, a correria do dia a dia, a gente vem com aquela desculpa que muitas vezes a gente diz para a gente mesmo, né? Nem para o outro, né? Aquela desculpa, mas eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo. E aí, acho que a pergunta que fica aí em aberto agora é: de que forma até a própria prática da yoga, de você parar, respirar, fazer com que teu organismo funcione de uma forma mais equilibrada, te ajuda a ser mais produtivo, inclusive com as questões práticas da vida. Isso, de fato, pode beneficiar, pode até ser um gatilho para que a gente consiga ser mais produtivo com o nosso tempo? Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente consegue, né, parar um pouquinho do nosso dia e ter essa consciência, trazer a nossa atenção para nós mesmos,
buscar esse equilíbrio com a respiração, com a prática em si do yoga. Não precisa ser muito tempo, não. 10 minutos, 15 minutos, meia horinha do seu tempo no dia a dia. E é óbvio que, assim, às vezes a gente não vai conseguir fazer todo dia. Mas um dia sim, um dia não, eu acho que a gente começa a ter a percepção do quanto, no dia que a gente fez, a gente conseguiu se organizar melhor, a gente conseguiu ter pensamentos, produzir coisas melhores, né? Então, com o tempo, você vai percebendo que aquela prática, mesmo pequena no seu dia, modificou totalmente ele. Então, tenho certeza, sim, que essas práticas de concentração vai melhorar o seu dia a dia, com certeza, em toda a sua atividade diária. E, com o tempo, você vai começar a perceber isso e vai sentir falta quando não fizer. Muito legal, Thay. A próxima pergunta tem a ver com a nossa saúde mental, com o conceito de saúde mental. Como é que a yoga e a meditação em si, elas podem contribuir para a manutenção da nossa saúde mental? Bom, existem vários estudos, né, que mostram o quanto o yoga, a prática da yoga, da meditação, pode ajudar na nossa saúde mental. Então, teve um estudo que eu achei super interessante, que pegou um grupo de pessoas que tinham depressão e fizeram eles praticarem yoga durante 12 semanas. E nessas 12 semanas, houve uma melhora muito bom em todos os sintomas da depressão. E eles conseguiram também visualizar mudanças de substâncias químicas mesmo do cérebro que ajudam, né, na sensação de melhora, de calma, melhora da ansiedade. Então, assim, vários estudos comprovam isso, até mesmo no sistema imunológico, tá? De pessoas saudáveis que fazem o yoga para melhorar sua função mesmo, sua função imunológica, que é o quê? Com a sensação de bem-estar que a meditação, que a prática do yoga traz, modifica várias coisas no nosso corpo, trazendo esse bem-estar. Então, assim, é comprovado mesmo que a meditação, que a prática do yoga, trazendo essa concentração, essa coisa do bem-estar, consegue atingir partes mais íntimas da gente para trazer esse bem-estar e essa saúde. Então, tem muito estudo bem legal sobre isso e com certeza são bem comprovados. Dentro dessa linha também, tá? Eu não sei se a gente pode entender isso como uma relação direta entre uma coisa e outra, porque a gente estava falando de meditação, de lidar com emoções, de lidar melhor com o seu próprio tempo, com a ansiedade, com o estresse do dia a dia. E a pergunta é, assim, de que forma, dentro desse contexto de saúde mental, por exemplo, a parte da meditação, essa conexão com você mesmo, ajuda até mesmo na questão do autoconhecimento, de entender um pouquinho como é que você reage às situações que a vida traz para você. A gente pode relacionar a meditação como uma ferramenta de autoconhecimento também? Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente para um pouquinho e a gente deixa um pouco, né, lá fora todos os pensamentos, todo o mundo, né, a gente consegue se encontrar com nós mesmos. E na doutrina, na filosofia do yoga, né, Patanjali tem uma parte que fala sobre os yanas e niyamas, que são normas de condutas morais com a sociedade e individuais. Então, isso é muito importante, porque a gente, além de ter toda essa parte, né, de prática do yoga, também temos a filosofia, que nos traz todo esse conhecimento de autoconhecimento, que é não roubar, não mentir, não... Então, tem vários. E tem também a parte do autoconhecimento, que é você se autoconhecer, ter contentamento,
Então, assim, são várias coisas que a doutrina mesmo passa para a gente se autoconhecer e para a gente melhorar como ser humano. Tem muita coisa na doutrina que é muito, assim, na prática do yoga em si, é passado muito pouco, mas quem quiser realmente se aprofundar um pouquinho mais, conhecer essa parte mais doutrinária, tem muita coisa de autoconhecimento. E é óbvio, a prática, ela te leva a isso, porque é uma prática que você conhece você mesmo, o seu corpo, a sua mente. Você vê que quando você para de pensar, os pensamentos que chegam, você fala, nossa, mas por que eu penso nisso? Sabe, por que vem tanto na minha mente? Aí você expulsa eles e eles tentam voltar. Então, é uma doutrina, você vai doutrinando a sua mente a parar de pensar. E às vezes a gente fica se questionando, mas eu não consigo, não consigo. Gente, meditação, só se for o Dalai Lama, sei lá, alguém muito elevado que consegue meditar sem pensar em nada. Eu acho que a meditação é pouquinho, pouquinho. Se eu disser para você que eu fico, às vezes, 10 minutos meditando, se 1 minuto da meditação eu parei de pensar em tudo, é muito, entendeu? Porque não adianta, a nossa mente oscila, a nossa mente ela vai tentar nos burlar de qualquer jeito a pensar naquilo, mas a gente tem que, de pouquinho em pouquinho, condicionando a nossa mente a se doutrinar ali para ela voltar. E a nossa mente, ela é praticada, você vai praticando, ela vai melhorando, e ela vai se condicionando a ter aquele tempo de parar de pensar. Então, não é hoje que você vai parar e você vai ficar plenamente sem pensar em nada. Isso é muito difícil. Eu estou aqui dizendo para vocês, é muito difícil. Então, não se obriguem a parar, porque eu não consigo. Pouquinho, pouquinho, 10 segundos, amanhã 20 segundos. Eu consegui 50 segundos. Está ótimo. É esse o tempo que a gente precisa para a gente ir melhorando isso. E daqui a uns 20 anos, 50 anos, a gente consegue meditar plenamente. Muito legal mesmo. Isso me leva também, a gente está chegando ao final, né? A última pergunta da nossa entrevista, que é justamente sobre isso que você falou. Hoje a gente consegue, por 10 segundos, meditar. Amanhã, de repente, 15. Mas então, a constância da prática, praticar hoje, praticar amanhã, praticar depois, vai fazendo com que a gente consiga evoluir, certo? Então, eu queria saber se você tem dicas, qual a sua opinião sobre essa constância, sobre a necessidade dessa constância da prática. Bom, gente, eu vou contar um pouquinho do que eu tenho na minha história, tá? Eu comecei a buscar o yoga porque eu sou super ansiosa. Muito ansiosa, tomava medicação, não dormia. E, minha filha, era uma preocupação que era uma beleza. Não vou dizer que hoje estou livre disso, mas não preciso mais tomar remédio. Hoje em dia durmo bem melhor, tá? Não vou falar para vocês que fiz a primeira aula de yoga, quero fazer todo dia. Não era assim, às vezes eu ficava com preguiça, mas o quê? Eu via que os dias que eu fazia eu me sentia melhor. Eu sentia vontade de um dia após o outro fazer. Às vezes eu queria fazer uma aulinha rápida, vai na internet, olha uma aulinha rápida, entendeu? Então, assim, a constância ela vem com o tempo. Não adianta a gente querer que, eu vou fazer yoga, eu tenho que melhorar, eu vou fazer todo dia, e ser uma coisa árdua, tem que ser uma coisa leve, tem que ser uma coisa que vai te conquistando com o tempo. E o dia que você não faz, vai ser o dia que você vai falar, caramba, se eu tivesse feito, eu estaria conseguindo dormir melhor, estaria conseguindo passar um dia melhor. Então, você vai sentir falta, entendeu? Então, assim, a constância é uma construção. Então, cada dia você vai fazendo um pouquinho. Hoje eu vou fazer um pouquinho de meditação. Hoje eu vou tirar 10 minutinhos, vou fazer só o pranayama. Você não precisa fazer asanas, posturas. É aquilo que eu expliquei. O yoga é muito mais interior do que simplesmente uma postura de cabeça para baixo, de perna aberta. Não é isso. Eu não consigo fazer todas as posturas. Eu faço as que eu gosto.
eu faço pranayama, porque eu me sinto muito melhor. Então, assim, na minha vida, o yoga veio só acrescentar. Realmente, eu sou testemunha de que realmente a prática do yoga só tem que trazer benefícios. E a constância, tem que ter uma constância. Mas não quero que ninguém se cobre. Eu acho que a cobrança que é ruim. Você tem que se sentir bem. E quando se sente bem, você vai ser levado a fazer de novo. Ai, a gente chega aqui no final da entrevista e eu falo por mim, tenho certeza que pela Bela, por todo mundo do GRESG e para cada uma dessas pessoas que vão estar assistindo aqui, eu quero te agradecer, porque eu acho que esse bate-papo de hoje trouxe várias reflexões importantes. Acho que a primeira de todas, assim, falando por mim, e depois, Bela, se quiser complementar, fica bem à vontade também, é de desmistificar um pouco mesmo. O que é a prática, como é que ela funciona, o que é necessário, enfim, para transformar em algo mais tangível, algo que as pessoas se sintam aptas a fazer. Acho que um outro insight muito importante aqui da nossa conversa é esse entendimento de que, na verdade, corpo e a mente, eles precisam funcionar como uma engrenagem e que a yoga é uma ferramenta que auxilia muito esse trabalho melhor do corpo, da respiração, de tudo isso que você trouxe para a gente aqui, dessa conexão. E o terceiro grande insight que eu tiro aqui, falando por mim, é que, assim, é um passo de cada vez. Ninguém vai começar amando a prática e fazendo 3 horas por dia. É melhor fazer 10 minutos com constância do que fazer 3 horas uma vez por mês, como tudo na nossa vida. Às vezes, criar um hábito é uma coisa muito difícil. Mas antes do hábito ser criado, você vai precisar de disciplina. Depois ele vai ser espontâneo. E eu acho que essa mensagem que você trouxe é muito legal também, que tem um potencial enorme de benefícios para a nossa saúde, para o nosso bem-estar, mas que isso tem que ser tentado um passinho de cada vez, mas sempre seguindo em frente. Então, eu acho que foi sensacional essas informações que você trouxe. Aproveito para falar para todo mundo que está assistindo, como a Bela colocou no início, hoje a Thay já faz um trabalho bem legal dentro do GRESG. Ela grava uma série de vídeos sobre a yoga para um público iniciante, com práticas que são possíveis, que são acessíveis, são dentro disso tudo que ela trouxe para a gente. São vídeos disponibilizados no YouTube. Ela está gravando uma vez por semana, já tem várias outras gravações que estão disponibilizadas lá. Então, pessoal, da minha parte aqui, Tayane, eu só tenho a te agradecer. E, pessoal, fica a dica de vocês darem uma procurada nesses vídeos e a gente tenta junto trazer essa prática da yoga como um hábito aqui do nosso dia a dia. Bela, se quiser complementar alguma coisa, tá, e fecho da minha parte aqui te agradecendo mais uma vez. Como a Mari disse, eu acho que, assim, de suma importância todas as informações, a entrevista que a gente fez, porque eu acho que, por vezes, né, na nossa vida, a gente acaba deixando todas as coisas externas atropelarem a nossa relação com o nosso próprio interior. Então, assim, é muito bom ouvir que a yoga, ela não é, como a Mari bem disse, ficar de cabeça para baixo, fazer várias coisas mirabolantes e precisar de força e de flexibilidade para começar, igual a gente vê por aí, mas ela é simplesmente um momento da gente se conectar com a gente e com Deus, como você bem disse. Né? Eu acho que, assim, foi perfeita a entrevista, me acrescentou muito. E eu confesso que eu vou fazer com ainda mais frequência as práticas do YouTube. Eu estou começando também, mas estou gostando e acho que esse é o caminho, um pouquinho de cada vez. Muito, muito obrigada pela participação, Lavandas, por estar aqui com a gente. Obrigada, Mari, também, e a todos que estão assistindo. Um grande beijo. Fique à vontade, tá? Se quiser falar alguma coisa a mais. Gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado, que eu tinha tirado algumas dúvidas. E o yoga é isso, é praticar com o coração, para modificar nossa mente, para a gente se encontrar conosco, porque Deus está dentro de nós e o yoga mostra muito isso. Se a gente estiver bem com nós mesmos, a gente vai ficar em paz. Namastê. E até a próxima aula. Vamos lá. Beijo, Thay. Obrigada, pessoal. Grande beijo para todo mundo. Tchau, tchau.